Bem, gente, continuando aqui com a nossa breve exposição de alguns tópicos que nós discutimos em sala de aula, vamos tratar aqui, dando uma continuidade, sequência aqui eh, na exposição anterior, o positivismo teve influência das correntes filosóficas do século XVIII e de pensamentos que estiveram associados diretamente àquelas transformações do século XVIII, das revoluções, a partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, ou seja, o conservadorismo de Edmund Burke, de Luiz de Bonald, de Giuseppe de Maistre, mas também do próprio iluminismo, né, de Rousseau, de Montesquieu, de Locke, da Derrota, da Lambert e tantos outros pensadores. A ideia de ordem presente lá no conservadorismo também está presente aqui no positivismo, a ideia de estático, assim como também a ideia de progresso, a ideia de dinâmica, a ideia de transformações, são dimensões inerentes à sociedade. Portanto, o positivismo, que tem como maior nome, maior representante Auguste Comte, que foi secretário de Saint-Simon, Henri de Rouvroy, o qual teve uma interação intelectual, né, de conversações, de debates. No entanto, houve um momento de discórdia e ele acabou se afastando e sistematizando melhor o positivismo, que, segundo alguns filósofos, sociólogos, historiadores, teriam suas raízes no pensamento de Saint-Simon, do qual Auguste Comte ele teve contato com esse pensador. A ideia do positivismo, enquanto a origem da sociologia enquanto ciência, né, com o nome ainda física social, tem ali na terceira década do século XIX, com Auguste Comte, de certa forma, a sistematização desse campo do saber, no qual percebe a sociedade, percebe o tecido social como algo que é, de certa forma, e que deve ser percebido como algo estático, né, o que teria aí diretamente uma influência do conservadorismo, representando aí representado pelas regras, pelas normas, pelas leis, pelos hábitos e costumes, o que de certa forma representaria esse elemento estático, né, e entre aspas, ou seja, embora haja mudança, mas as mudanças elas são mais lentas, gradativas, mas também há a dimensão dinâmica, né, que é representada por essas mudanças rápidas, principalmente no campo aí da economia, da política, no qual a sociedade ela muda, né, ela se transforma, ela se ressignifica com uma velocidade até mesmo avassaladora em alguns momentos, principalmente revolucionários, no qual nós temos aí o pensamento, né, de Auguste Comte tentando atrelar essas duas dimensões, imbricar essas duas dimensões no entendimento da sociedade. Portanto, o sociólogo, o pensador social, ele deve olhar para a sociedade e enxergando essas duas dinâmicas, essas duas situações, esses dois contextos, que é o de elementos estáticos representados pela ordem e os aspectos dinâmicos representados aí pelas transformações, principalmente no que diz respeito às relações econômicas, relações políticas, relações de poder. Essas transformações elas são intensas. Portanto, para Auguste Comte era necessário enxergar essas duas dimensões para entender as estruturas da sociedade, ok? Também nessa relação, o estático e o dinâmico, a ordem e o progresso, ele dizia que a ordem ela deve ser o princípio fundamental da sociedade. O progresso ele existe e é inerente, mas que esse progresso deve ser submetido à ordem. Portanto, a ordem ele coloca em um patamar superior. Não há como haver progresso, não há como haver uma dinâmica segura à sociedade, ao tecido social, sem que é, sem que a ordem esteja presente. Portanto, a ordem ela é fundamental para a sociedade, para o tecido social. No entanto, também
um aspecto interessante do positivismo, no qual nós devemos enxergar, é que o sociólogo ele deveria, de certa forma, ter um espírito investigativo, principalmente com um espírito de um cientista das ciências naturais, das ciências exatas. É aqui onde está um ponto importante da teoria de Auguste Comte, no qual ele diz que o método que deve ser usado para se investigar a sociedade já seriam aqueles métodos utilizados pelas ciências que já estariam bem estabelecidas, já seriam hegemônicas, né, no entendimento da natureza, que seria a física, a química, a própria biologia. Né? Não é à toa aqui que primeiro ele denomina essa ciência de física social. Vejam só aqui o quanto o método das ciências positivas elas são fundamentais para compreender e entender a sociedade, mesmo em grandes transformações, segundo Auguste Comte. Portanto, o método das ciências exatas elas deveria estar presente, não é, fazendo com que o cientista, o pesquisador, o cientista social tivesse um espírito, né, de um biólogo, de um químico ao investigar a sociedade. Portanto, o método aqui é fundamental, o método das ciências exatas e biológicas, ok? E seria, claro, o objeto de estudo, né, o objeto da sociologia positivista, tanto essa questão dos aspectos, né, do dinâmico e do estático, mas também o coletivo. É o coletivo que determina a ordem. O indivíduo é produto do coletivo. O coletivo está em uma dimensão acima, em uma dimensão superior de organização da sociedade. As regras, as normas, elas emanam do coletivo, ok? Portanto, aí é necessário restabelecer a ordem, segundo Auguste Comte, para que haja progresso com segurança nas sociedades modernas, industriais, nas sociedades que foram impactadas pela indústria, pela urbanização, pelas transformações nas relações de trabalho, enfim, por tudo isso já foi tratado agora. Assim como também Auguste Comte, ele vai fazer uma sistematização, realizar uma sistematização das sociedades ao longo do tempo no que diz respeito de como a sociedade, de como os grupos sociais interpretam, entendem a natureza e a sociedade. Para ele, as sociedades, quanto a essa dimensão de entendimento do mundo, teve três estágios ou estádios evolutivos, né, quanto ao pensamento. Seria o primeiro estágio ou estádio, o teológico, que é baseado no entendimento, partindo dos mitos e das crenças, ou seja, da religião, né, no qual as pessoas, né, se baseiam muito no aspecto teocêntrico. Deus explica tudo, os deuses explicam tudo, os mitos explicam tudo. Portanto, essa seria a primeira fase, segundo Auguste Comte. A segunda fase, para ele, seria o estágio metafísico, baseando-se na filosofia metafísica, no qual há uma intenção de entender, compreender esse mundo, também partindo de uma realidade para além desta, ou seja, a metafísica, para além desse mundo físico, desse mundo sensível, a exemplo de Platão, né, que para este havia um mundo para além deste que era a origem deste mundo, chamado mundo das ideias, né, no qual nós atingimos através da racionalidade, dos processos intelectivos. E, claro, para Auguste Comte, o último estágio seria aí o positivo, no qual as pessoas, os indivíduos, entendem, compreendem o mundo que o rodeia se baseando na ciência. A ciência como um modelo hegemônico para explicar o mundo, partindo de um objeto e de um método, né, de processos metodológicos para
aprender de uma forma segura, sistemática, esse objeto, né, parte, né, do mundo que nos rodeia. Portanto, o positivo para Auguste Comte estaria no último estágio de entendimento, de compreensão do mundo. É interessante quando Auguste Comte ele diz que o cientista ele irá substituir, né, os representantes das crendices, os filósofos se tornarão as pessoas que irão explicar de uma forma racionalizada o mundo, assim como também os industriais iriam substituir os senhores feudais, enfim, há uma substituição de personagens na história também quando ele faz essa leitura, né, dos estádios e no estágio positivo, ou seja, científico, há uma supervalorização aí da ciência no compreensão do mundo. Nós temos também a figura do cientista, se tornando aí o dono do discurso, aquele que detém o poder do discurso, aquele que detém a verdade, porque a verdade ela é produto de todo um procedimento, de toda uma investigação pautada em procedimentos metodológicos, ok? Bem, claro, nós vamos ter influência no Brasil, na República Velha, a proclamação da a nossa República, o slogan Ordem e Progresso que está estampado na bandeira do nosso país, foi uma influência, né, direta aí do positivismo aqui no Brasil, né, com os generais, com o corpo militar do Brasil, que de certa forma impulsionou aí a busca por essa uma sociedade racionalizada, pautada no positivismo, tanto quanto ao aspecto da política, da educação. Nós vamos ter aí influência na educação, na política, em diversas dimensões, né, influenciadas pelo pensamento de Auguste Comte do positivismo. Ok? Então nós temos aí o positivismo como a primeira tentativa de desenvolver a sociologia enquanto ciência. Logo mais vem um outro vídeo aí de revisão, ok?